Fala, minha galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Tech Concursos. Eu sou Levi Moscovitz. Ao longo de hoje, pessoal, vamos trabalhar com o rol de crimes contra a inviolabilidade dos segredos, que ganhou notoriedade a partir do advento da Lei 12737 de 2012, a famigerada Lei Carolina Dickmann, que introduziu o artigo 154A no Código Penal, nada mais é do que o crime de invasão de dispositivo informático. Então, pessoal, aqui a gente vai trabalhar absolutamente tudo o que você precisa para conhecer desses crimes e para caso caia na sua prova, você nem pense duas vezes. Você vai marcar o gabarito, vai acertar a questão e vai passar para a próxima. Combinado? Já sabe, caso fique com alguma dúvida dessa aula, vai lá no meu Instagram, @Levi Moscovitz, e manda sua dúvida, manda sua crítica, manda sua questão. O objetivo da gente é exatamente estar com você até você alcançar o seu objetivo. Combinado? Me diz uma coisa, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô sempre ótimo porque eu tô com você. Então já deixa aí seu caderno, sua aguinha mineral, sua caneta e vambora trabalhar. Vamos nessa, galera? Primeiro crime que a gente trabalha é crime de divulgação de segredo. Pouco falado, inclusive, né, pessoal? Mas vamos conhecê-lo? Divulgar alguém sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Observe você que aqui estaremos tutelando a intimidade, a vida privada, as informações daquela pessoa que em confiança a outrem passou, e essa outra pessoa que recebeu essas informações, ou seja, o destinatário dessas informações ou o detentor dessas informações simplesmente divulgou. Então, um exemplo bom que eu gosto de dar em relação a isso daqui. Imagine que uma determinada pessoa é um jornalista que cobre o dia a dia do clube A. E um dia, numa conversa, manda um e-mail para um amigo e diz o seguinte: velho, rapaz, eu tô cobrindo o clube A, mas eu odeio o clube A porque eu sou torcedor do clube B e pouca gente sabe disso. Ele vem de lá, pega esse e-mail e encaminha para o clube A. Concorda comigo que se trata de uma divulgação que pode efetivamente produzir dano a essa pessoa? Perfeito. Nesses casos, haverá prática criminosa. Trata-se de pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Esqueça essa parte dos réis aí, você não precisa se ligar nisso, trata-se de moeda muito antiga. Mas eu quero que você se recorde que a pena de detenção não admite regime inicial fechado de cumprimento de pena e que também aqui, neste caso em específico, não haveria de existir em razão do patamar de pena máxima aplicada, já que se a pena máxima é inferior a 2 anos, você já sabe, já me ouviu dizer aqui no TEC, que trata-se de uma infração penal de menor potencial ofensivo e, portanto, é de competência do juizado especial criminal. Belezinha, gente? Tranquilinho? É isso aqui que a gente vai estar trabalhando exatamente agora e já lhe trago um exemplo para você entender como isso é prejudicial, tá? Como isso é prejudicial. Belezinha? Vamos nessa? Sujeito ativo, Levi. Quem é que pode praticar esse crime? É qualquer pessoa? Não. Quem pode praticar esse crime, pessoal, é exatamente o destinatário ou o detentor das informações e que cuja divulgação dessas informações possa vir a produzir dano a outra pessoa. Portanto, pessoal, estamos tratando aqui daquilo que se chama de um crime próprio, ou seja, um crime que nós iremos exigir, preste atenção, iremos exigir uma condição, uma qualidade específica do agente para fins de praticá-lo. Belezinha? Sujeito passivo, Levi. Quem pode ser vítima desse crime? Aí sim, qualquer pessoa. Qualquer pessoa que efetivamente encaminhar suas informações confidenciais e vê-las ser devassadas por outra pessoa. Objeto jurídico, vamos lá, galera. Qual é o objeto jurídico aqui? Sempre a inviolabilidade dos segredos. E a gente sempre pode colocar um plus aqui, vinculado à intimidade e à vida privada, né? Até porque pode se tratar de informações confidenciais acerca de uma determinada pessoa, como nesse exemplo que eu acabei de te dar. Objeto material. Objeto material, aqui recai essa conduta no conteúdo. O documento ou correspondência confidencial. Belezinha, galera? Vamos lá. Elemento objetivo. Vamos analisar o tipo? O que é divulgar? Divulgar é pulverizar, né? Divulgar é largar os 4 ventos. É você basicamente pegar uma informação de alguém que é confidencial, uma informação que foi passada em confidência, e você simplesmente, fazer com que isso voe.
fazer com que isso voe, tá? Então observe você que divulgar é exatamente abrir para os quatro cantos, né? Divulgar alguém sem justa causa, isso é importante também, né? Conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial. Observe que documento particular ou confidência, ou correspondência confidencial, galera, pode ser qualquer coisa que estejamos falando aqui, que seu conteúdo ele esteja vinculado à intimidade ou vida privada de alguém. Ou ainda informação importante para fins de pessoas jurídicas, pode ser também. Não é? Então, pessoal, trata-se de um crime que ele é praticado exatamente dessa forma, pode ser praticado inclusive por rede social, é muito comum inclusive isso acontecer, né? Uma comunicação ali, uma comunicação feita ali de maneira bem confidencial entre apenas duas pessoas e a pessoa vem de lá e ó, bimba, acaba divulgando aquilo, tá? Elemento subjetivo, pessoal, o dolo, né? Não se admite aqui a conduta culposa, beleza, elemento subjetivo, o dolo. Vamos para a classificação dos crimes, pessoal. Você sabe que essa classificação aqui eu já te mostrei algumas vezes, que isso cai em prova dessa forma com que aqui está. Então você precisa conhecer de que maneira o crime ele é classificado perante a doutrina penal. Vamos nessa? Vamos lá, trata-se de um crime próprio, por quê, Levi? Porque já sabemos que se exige uma qualidade específica do agente para fins de praticá-lo, não é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-se de um crime formal, lembre-se comigo, pessoal, que o crime formal é aquele crime que possui uma conduta e um resultado naturalístico, ou seja, alteração no mundo perceptível sentido. Só que o crime formal ele se caracteriza por a consumação não necessitar da ocorrência do resultado naturalístico, ou seja, o resultado naturalístico aí, Levi, a provocação de dano a outra pessoa. Ou seja, basta que você divulgue essas informações, independentemente de existir ou não a ocorrência de dano, o crime estará consumado. Exatamente por isso que ele é um crime formal. Dispensa a ocorrência de resultado naturalístico. Dispensa a ocorrência de dano a outro. Ah, Levi, mas se ocorreu dano aí, se ocorreu dano, são outros 500. Obviamente será levado em consideração na dosimetria da pena. É um crime praticado de forma livre. Como assim, Levi? Porque a lei não impõe a maneira com que você pratica esse crime. Você pode praticar isso de diversas formas, por rede social, no WhatsApp do prédio, divulgando cartazes por aí. Você pode praticar isso de qualquer forma, certo? É um crime comissivo, por quê? Porque ele depende da sua saída da inércia para fins de praticá-lo, né? Exige um comportamento ativo por parte do agente. Trata-se de um crime instantâneo porque você divulgou, a consumação existiu, o crime não tem mais seus efeitos perdurando no tempo, diferentemente de um crime permanente, como já trabalhamos aqui, né? É um crime unissubjetivo, porque ele é unissubjetivo, porque na realidade ele exige tão somente uma única pessoa, basta uma pessoa para praticá-lo, não se exigindo, por outro lado, concurso de pessoas. E ele pode ser unissubsistente ou plurissubsistente, trocando em miúdos. Ele pode ou não admitir tentativa. Unissubsistente não admite tentativa e plurissubsistente admite tentativa. E um bom exemplo disso é você pegar essas informações e encaminhar, por exemplo, para uma televisão. Você encaminha para uma televisão, mas antes que chegue até a televisão, alguma pessoa consegue interceptar a sua divulgação. Belezinha? Isso aqui é a base, tá, pessoal? Lembrando você que trata-se de um crime que somente se procede mediante representação. E vou lhe dar uma manha, pessoal, que os crimes desses que vamos trabalhar aqui nessa aula, que esse rol de crimes, via de regra, tá? Via de regra, somente se procedem mediante representação. Lembre comigo que quando eu disser para você que somente se procede mediante representação, estou me referindo que se trata de um crime que se processa mediante ação penal pública condicionada a representação do ofendido, ou seja, exige-se que a vítima desse crime manifeste interesse para fins de responsabilização penal de seus algozes. Belezinha? Tranquilinho? Posso passar? Levi, fiquei com dúvida. Vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e tira a sua dúvida comigo. Só não deixe de tirar. Combinado, pessoal? Dito isso, vamos para a forma qualificada lá no parágrafo 1º A. Vamos nessa? Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da administração pública, pena detenção de 1 a 4 anos ou multa. Esse parágrafo primeiro, pessoal, traz para nós uma forma qualificada e aqui nós temos algumas informações importantes. Primeiro, o crime do parágrafo primeiro é um crime comum. Como assim, Levi? Lembre-se que acabamos de trabalhar com um crime próprio. Por quê? Porque exige aqui, ó, você está vendo aqui comigo, exige uma figura específica para fins de praticá-lo.
O parágrafo primeiro, ele não exige uma qualidade específica do agente para fim de praticar. Então, quando ele diz divulgar informações sigilosas, qualquer pessoa pode estar fazendo isso. Então, lembre-se, anota aí, bote suas anotações. O crime do parágrafo 1º-A do artigo 153 do Código Penal é um crime comum. O crime do caput do artigo 153 é que é um crime próprio. Beleza? Então, divulgar, você já sabe que é devassar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, contidas ou não em sistemas de informações ou banco de dados da administração pública, ou seja, tudo aquilo que envolve conteúdo público, obviamente, a gente tem que ter um cuidado ainda maior, porque se o conteúdo é público, não se refere à vida de uma pessoa, refere-se efetivamente à vida de uma coletividade. Pena de detenção de 1 a 4 anos, e lembre-se que nesse caso em específico, não irá para o juizado especial criminal, não vai para o GCRIM, por quê? Porque não se trata de uma infração penal de menor potencial ofensivo. Perfeito, galera? Tranquilinho? E o parágrafo 2º, quando resultar prejuízo para a administração pública, a ação penal será incondicionada, o que faz bastante sentido, como eu lhe disse há pouco. A regra é que seja de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, mas existem hipóteses, como essa, por exemplo, que fazem com que a ação penal seja pública incondicionada. Belezinha, galera? Tranquilinho? Esse é o crime de divulgação de segredo, não tem muita coisa para a gente estar trabalhando com ele. Normalmente, quando cai em prova informações acerca da ação penal e você precisa estar esperto com isso. E já sabe, ficou com dúvida, manda para mim lá no meu Instagram. Belezinha? Dando seguimento, pessoal, crime do artigo 154 do Código Penal, violação de segredo profissional. Observe você que se trata de um crime mais grave. E faz sentido. Porque se o segredo ele é profissional, você vai concordar que a pessoa deve ter ainda mais zelo no que diz respeito a essa revelação. Não é? Vamos conhecer 154 do Código Penal? Tá assim, ó. Revelar alguém sem justa causa, segredo, de que tenha ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Olha só, todas as vezes que a gente falar desse crime, pessoal, lembre-se que esse crime ele pode ser praticado tão somente por pessoa que exerce função, ministério, ofício ou profissão, e que a revelação desse segredo possa produzir dano a terceira pessoa. Então, dentro dessa regra, vamos começar a analisar o nosso tipo penal aqui? Vamos nessa, pessoal? Vamos lá. Sujeito ativo, Levi, quem é que pode praticar esse crime? É qualquer pessoa? Não. Quem pode praticar esse crime é pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva manter o quê, pessoal? Segredo. Me dá um exemplo aí, Levi. Um líder religioso, por exemplo, um profissional de contabilidade, um profissional da advocacia, só exemplos assim para você entender. Um profissional de um determinado ramo da indústria, que ele detém uma informação que é importante acerca do desenvolvimento daquela indústria. Quantas hipóteses a gente pode estar trabalhando com isso daqui, tá? Por isso que a pena é maior, gente. A pena é de 3 meses a 1 ano, diferentemente da pena do crime anterior, que na sua forma simples só vai até 6 meses. Claro, se trata ainda de uma infração penal de menor potencial ofensivo, como você já sabe, pena máxima inferior a 2 anos, também é de competência do juizado especial criminal, mas que faz sentido ter a pena maior. Belezinha? Sujeito passivo, Levi, quem é que pode ser vítima desse crime? Aí qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser vítima desse crime. Objeto jurídico. Mais uma vez, a inviolabilidade de segredos. Objeto material. Efetivamente, pessoal, quando falarmos em objeto material desse delito, é só você perguntar: a quem recai essa conduta? Essa conduta recai exatamente sobre a pessoa que tem um segredo revelado, né? E vamos lá. Levi, elemento objetivo, já sabe, vamos analisar o tipo? Vem comigo. Revelar, o que é revelar? É você contar, né, velho? Você passar a informação para outra pessoa. Você, de qualquer modo, preste atenção comigo aqui, você, de qualquer modo, simplesmente renunciar à obrigatoriedade que você tem
de guardar sigilo acerca daquela informação e simplesmente revelar para a terceira pessoa. Observe que revelar é um pouco diferente de divulgar, porque divulgar é quando você pulveriza. Revelação pode ser tão somente para uma única pessoa, tá? E quando eu me referia a segredo, o que é segredo, velho? Uma informação que ela deve ser guardada. Uma informação que não pode ser passada para outra pessoa. Uma informação que efetivamente, preste atenção, uma informação que efetivamente, caso venha a ser revelada para alguém, pode produzir dano. Pode produzir dano, tá? É aquilo que a gente fala muito de sigilo profissional, sigilo profissional, sigilo profissional, sigilo profissional, que é importante. Imagina um contador que vai divulgar que uma determinada empresa, certo? Será ou está sendo investigada por fraudes fiscais. Não é mesmo? Ou um líder religioso que, diante da confissão feita por um fiel, acaba revelando aquelas informações que a ele foram passadas, então é algo que de fato pode destruir a vida de alguém. Perfeito, é por isso que se diz, e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Tá certo, gente? Elemento subjetivo. Qual é o elemento subjetivo? O dolo. Por quê? Porque não se admite a forma culposa. Vamos à classificação doutrinária do crime? Vamos lá. Trata-se de um crime próprio. Por que crime próprio, Levi? Porque é um crime que somente pode ser praticado por pessoas que possuem uma qualidade específica, nesse caso aqui em específico, pessoas que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, né? É um crime formal, por quê? Porque, lembre-se comigo mais uma vez, é um crime que possui resultado naturalístico, ou seja, possui uma alteração no mundo a partir de sua conduta, mas essa alteração no mundo não precisa acontecer, trocando em miúdos, basta que você revele a alguém esse segredo, independentemente de produzir ou não produzir dano a outra pessoa, o crime já estará consumado, né? É um crime que pode ser praticado de qualquer forma, ou seja, é um crime de forma livre, por quê? Porque o legislador não impõe a maneira A ou B de você fazer isso, você pode revelar isso por WhatsApp, pode revelar isso, você pode revelar isso oralmente, você pode revelar isso por escrito, etc. Trata-se de um crime comissível, pessoal. O que significa dizer? Significa dizer que é um crime que depende de que você saia da sua inércia para fins de praticá-lo. Trata-se de um crime instantâneo, ou seja, a partir do momento em que você realiza esse crime, pratica esse crime, a consumação ocorreu, o crime já estará consumado e, portanto, essa consumação não irá se prolongar no tempo. Não estamos falando aqui daquilo que chamamos de crime permanente. Trata-se de um crime unissubjetivo, ou seja, ele pode ser praticado tão somente por uma única pessoa, não se exige concurso de crimes para fins de praticá-lo, e ele pode ser unissubsistente ou plurissubsistente, lembre comigo. Unissubsistente não admite fracionamento do item, portanto não admite tentativa. E plurissubsistente admite fracionamento do item, portanto admite tentativa. Então observe que nesse caso, pode ou não admitir tentativa. Admitirá tentativa, por exemplo, caso essa revelação seja feita por uma carta, uma correspondência que seja interceptada. Belezinha, galera? Tomar essa aguinha aqui para continuar trabalhando com vocês. Então, essa é a base que nós precisamos lembrar. E mais um crime aqui, ó. Somente se procede mediante representação, você já sabe. Trata-se de um crime que se processa mediante ação penal pública, condicionada à representação do ofendido. E por essa razão, lembre comigo, e por essa razão, exige-se que a vítima ou ofendido manifeste interesse para fins de responsabilização do seu algoz. Belezinha, galera? Tranquilinho? Vamos nessa? Já sabe, ficou com dúvida? Vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e conversa comigo. Não esquece, tá? Dito isso, a gente agora inicia a análise do crime mais importante desse rol. Eu comecei a aula dizendo exatamente isso para você, galera. É um crime que, de fato, detém uma importância, cai em prova, tá? Cai em prova. E como eu lhe disse, trata-se de um delito que ele veio a partir da Lei 12.737 de 2012, que popularmente ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann, tá? De modo a tutelar, além dos segredos, a intimidade, vida privada e a honra de cada pessoa. Vamos conhecer um 54A? Vamos nessa? Vamos lá. Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não na rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo, ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Vamos lá, galera? Bem, pena de reclusão, ou seja, admite regime inicial fechado, a pena de reclusão, como você sabe, embora nesse caso específico não iria admitir em razão do patamar de pena, de 1 a 4 anos e multa, lembrando que
pelo fato do patamar de pena ser superior a 2 anos, não é cabível o juizado especial criminal. Perfeito? Dentro dessa lógica, pessoal, o que é isso daqui? Mas é, velho, do que na condição de hacker, se adentrar no dispositivo informático de outra pessoa. Dispositivo informático não é só o computador, tá, gente? Hoje em dia o smartphone, né, o telefone que nós temos, ele é um dispositivo informático, do mesmo jeito. Então aqui eu vou falar de computador, smartphone, laptop, iPad, tablet, o que você quiser, desde que esteja dentro dessa linha de raciocínio aqui. Belezinha? Tranquilinho? Essa é a ideia. Observe você que, quando falarmos desse crime, esse crime trará para nós duas condutas que eu vou explicitar para você já já quando eu for falar do elemento objetivo. Combinado? Então vamos lá. Sujeito ativo. Levi, quem é que pode praticar esse crime? Quem é que pode invadir um dispositivo informático de outra pessoa? Qualquer pessoa, né, gente? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Trata-se, portanto, de um crime comum. Qualquer pessoa pode ser praticá-lo. Pode praticá-lo. Sujeito passivo, Levi, quem é que pode ser vítima desse crime? Qualquer pessoa também. Qualquer pessoa que seja detentora, né, ou proprietária de um dispositivo informático. Observe você, pessoal, quando eu falo detentor proprietário, pode ser uma pessoa que está na posse. Trocando em miúdos, pode ser seu que você me emprestou. Certo? Pode ser seu que você emprestou. E uma determinada pessoa invadiu o dispositivo para alcançar a minha senha e meu login do TEC. Pronto. É simples você entender. Observe quando eu falo proprietário, é seu, os dados são seus, e detentor, o dispositivo é seu, mas as informações que ali estão são minhas. Beleza? Lembre-se disso. Objeto jurídico, aqui como eu te falei, galera, o bem jurídico atingido, pô, aqui a gente vai ampliar bastante, né? A gente fala da inviolabilidade de segredos. Aqui a gente vai falar de intimidade, vida privada, honra e uma série de outros bens jurídicos que envolvem as informações sensíveis que cada um tem. É isso mesmo? Objeto material, aqui recai essa conduta recai o dispositivo informático invadido. Dispositivo informático invadido. Beleza, pessoal? Vamos lá. Elemento objetivo, já sabe, vamos analisar o tipo. Isso aqui é muito importante porque tem muita informação, tá? Vamos lá? Invadir. Bom, invadir, pessoal, nada mais é do que você penetrar sem consentimento. Basicamente, você ingressar na esfera de privacidade alheia sem qualquer tipo de consentimento, de anuência ou de autorização do titular do direito. Invadir dispositivo informático. Dispositivo informático, lembre-se você que eu estou trabalhando aí com qualquer dispositivo. Computador, laptop, tablet, iPad, celular, smartphone, o que você pensar que se enquadre nessa via, tá? De uso alheio, isso é importante. Por quê? Porque efetivamente só haverá crime se você invadir algo que de fato não é seu. Isso diz respeito não apenas a fisicamente a propriedade do dispositivo, mas também as informações que ali estão, como eu já disse, tá? Esse dispositivo informático, pessoal, pode ou não estar conectado à rede de computadores. Preste atenção aqui, você pergunta, Levi, não faz sentido para mim. Ora, o sujeito invade um determinado dispositivo que não tem acesso à internet, para quê? Para colocar um dispositivo ali, aquele software malicioso, para que quando a pessoa conecte à rede de computadores, ele consiga acessar. Então, não quero saber se tem ou não acesso à internet o dispositivo no momento em que a conduta é realizada. Certo? Então, lembre-se, pessoal, o crime de invasão ao dispositivo informático não exige que o dispositivo esteja conectado à internet. Beleza? Com o fim de obter, ou seja, é um crime que ele vai ter a chamada finalidade específica. Finalidade específica, ou seja, com o fim de obter, ou seja, né, pegar para ele, adulterar, mudar, destruir,
apagar dados ou informações, conteúdo sensível, né, pessoal? Agora observe, sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo. Por quê? Porque a gente observe que muitas vezes acontece aquilo que a gente chama de acesso remoto, né? A gente está com um problema no computador e aí a gente autoriza que uma determinada pessoa entre no nosso computador e ali observe as circunstâncias e o que é que está acontecendo com o nosso computador para não estar funcionando direito. Meu amigo, você autorizou? Tá lindo. Consentiu? Tá show. Consentiu? Tá show. Quantas vezes, por exemplo, a gente leva um computador numa assistência técnica e diz, velho, eu quero que você formate meu computador. Pronto. Você está dando autorização expressa do sujeito formatar o computador, apagar os dados que ali estão. O que o sujeito não pode? Preste atenção. O que o sujeito não pode? O que o sujeito não pode é pegar dados que ali estão sem sua autorização. Quando eu digo formatar o computador, eu digo para você apagar tudo. Eu não digo para você pegar a coisa para você. E isso acontece e acontece muito, caracterizando esse crime que eu estou falando aqui para ti. Tá? Então observe que esse consentimento ele vai para uma coisa, ele não vai para tudo que você está se referindo, tudo que você quer fazer. Esse é o ponto que você precisa se lembrar para não esquecer da configuração desse delito. Essa é a primeira conduta. E a segunda conduta, pessoal, é exatamente instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Observe que instalar vulnerabilidade nada mais acaba sendo do que uma preparação, concorda comigo? É uma preparação porque você vai fazer à frente. É uma preparação, velho. Dentro dessa linha de raciocínio, o legislador optou por punir o ato preparatório da mesma forma com que ele pune o ato executório. Tá? Então, você instala vulnerabilidades para posteriormente invadir o dispositivo. Acontece? Acontece. Ou você instala a vulnerabilidade para que depois outra pessoa invada. Acontece? Acontece. Os dois responderão em concurso de pessoas. Então, observe você que aqui nós temos duas condutas bem delimitadas. Uma que é de invadir com o fim de obter essas informações e a outra é só de instalar as vulnerabilidades. Instalar um softwarezinho malicioso para que você consiga pegar as informações que ali estão. Belezinha? Só a análise do tipo aqui, só essa análise do tipo, pessoal, para você ver quanta coisa tem. Quanta coisa tem, tá? Elemento subjetivo, pessoal, é o dolo. E aqui nós temos uma finalidade específica. Nós temos o dolo específico, que é o dolo de... Para que você está praticando esse crime? Eu estou praticando esse crime para obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização do usuário do dispositivo, tá? Vamos para a nossa classificação doutrinária. Classificação doutrinária que você já sabe que é importantíssima. Que eu não preciso falar para ti, tá? Vamos lá, pessoal. Trata-se de um crime comum, por quê? Porque é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Isso aqui a gente não tem discussão, tá? A gente não tem discussão com isso. Trata-se de um crime formal, porque Levi já sabe, dispensa a ocorrência de resultado naturalístico. Por quê? Porque basta que você invada, independentemente de você ter conseguido obter ou não essas informações, o crime já está consumado. Beleza? Um crime de forma livre, ele pode ser praticado de diversas formas, presencialmente, você levando o dispositivo remotamente, né? O sujeito está lá no computador dele, está acessando o seu. Comissivo, por quê? Porque exige uma conduta ativa, exige um comportamento ativo do agente. É um crime que você não pode praticar estando na inércia, tá? Trata-se de um crime instantâneo, ou instantâneo de efeitos permanentes a partir do momento em que você instala essas vulnerabilidades, tá? Instantâneo por quê? Porque você invadiu, consumou, já foi. Instantâneo de efeito permanente, pessoal, nada mais é do que um crime que você realiza, ele se consuma, mas a vítima ainda sentirá os seus efeitos. Observe-se que o crime instantâneo de efeitos permanentes ocorreu a consumação e seus efeitos acabam perdurando. É diferentemente do crime permanente, que o crime permanente é a consumação que se prolongará no tempo, não seus efeitos. Então, por que seus efeitos aqui podem se prolongar no tempo? Porque a partir do momento que você instala vulnerabilidades, enquanto aquelas vulnerabilidades estiverem ali, os seus efeitos poderão ser sentidos pelo usuário. Trata-se de um crime unissubjetivo, por quê? Porque ele pode ser praticado tão somente por uma única pessoa, não se exige concurso de crimes, e se trata também de um crime plurissubsistente por admitir tentativa, admite fracionamento do iter criminis e também admite tentativa. Beleza, pessoal? Essa é a primeira parte da nossa aula, esse é o primeiro bloco da nossa aula. No próximo bloco a gente vai terminar a análise da invasão do dispositivo informático, do artigo 154A, porque tem muita coisa ainda para ser dita aqui, certo? E você já sabe que ao fim a gente também vai ter aquele blocozinho de questões maroto
pra gente resolver questão e ficar voando caso esse assunto seja cobrado na nossa prova. Belezinha, belezinha, galera? Não sai daí não. Toma uma água, toma um cafezinho aí rapidinho que eu volto já já. Beijo no coração.